Glória a Jesus. Tome seu assento, por gentileza, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que bênção, irmãos, que nós estamos aqui unidos e reunidos na casa de Deus. E gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 24. Nós vamos ler alguns versos, uma passagem bem conhecida, numa rápida meditação a respeito da Páscoa. Nosso horário hoje foi rápido, né? Uau! Né? Já é 10 para as 8. Eu imaginava que ainda era pelo menos umas 6h40 ainda, mas foi rápido hoje, graças a Deus por isso. Capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 13. Quando você estiver aberto, diga amém. Tá rápido demais. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Diz assim a minha Bíblia e a sua também deve falar a mesma coisa. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperássemos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele havia em todas as Escrituras. Amém. Glória a Deus. Hoje é domingo de Páscoa e esse domingo é conhecido na cultura cristã e na tradição cristã como o domingo da ressurreição. Eu acredito que dentro do calendário cristão, essa é a data mais importante que existe no calendário cristão. Tem muita gente que gosta do Natal, terno de pai é assim mesmo, todo manchado de coisa. Tem muita gente que gosta do Natal, o Senhor Jesus Cristo nasceu no Natal para a nossa salvação, mas é na Páscoa que o nascimento de Jesus faz sentido. É na Páscoa que aquele bebê que nasceu, que foi colocado numa manjedoura na cidade de Belém, ganha sentido no seu nascimento e em tudo que ele fez. É justamente na Páscoa onde todo momento esperado pelos profetas do Antigo Testamento e por toda a história do povo de Israel ganha sentido de fato, alguma coisa daquilo que eles esperavam ganha senso. Eu gostaria de participar com vocês dessa passagem do capítulo 24 de Lucas, que assim, se eu pudesse reviver um momento da Bíblia, se eu pudesse estar lá, né? Se eu pudesse participar daquilo que as pessoas participaram, esse seria o momento que eu gostaria de participar. Não existe outro momento para mim na Bíblia que seja mais emblemático do que esse, que traga mais percepções e ramificações do que ele significa. E é justamente o que começa no capítulo 24. Jesus havia morrido, ressuscitado, mas ainda pairava sobre os discípulos assimilar o que tinha acontecido. As coisas não aconteceram do dia para a noite. Não foi um processo instantâneo. Jesus ressuscitou, então teve o dia de Pentecostes. Não, o processo é lento. A vida da gente, as coisas não acontecem no automático, elas demoram para acontecer.
elas se estendem com o tempo. E a realidade é que aqueles discípulos acordaram pela manhã, no domingo de manhã, e o nome dele é Cleopas e o seu companheiro, que a tradição acredita ser a esposa de Cleopas. E a tradição também acredita que essa esposa de Cleopas era irmã de Maria, mãe de Jesus, portanto, a tia de Jesus. Estava a caminho de volta a Emaús. É interessante pensar um pouquinho nesses contextos, porque eles dão amplitude do que significava aqui. Emaús era um reduto zelote. E os zelotes eram uma ramificação, uma facção judaica que cria em libertar Israel através da luta armada. Os zelotes seria para o tempo de Jesus o ISIS. Seria para o tempo de Jesus o Hamas da época. Os zelotes eram um grupo de judeus que pegavam em armas para tentar libertar Israel das mãos dos romanos. Eles estavam metidos em atentados e matança de oficiais do exército romano, e encontraram nas palavras de Jesus algo interessante. Porque Jesus vinha como libertador de Israel e a maioria deles acreditavam que a libertação de Israel era, em primeiro lugar, uma libertação social e política. Que Jesus ia pegar em armas e ia falar assim, agora nós vamos matar todos os romanos e vamos ficar no poder novamente, e agora nós vamos dominar isso aqui de volta. Esse domínio desse Messias ia não só vencer os romanos, mas ia chegar por todo mundo. Eles acreditavam que esse Messias ia chegar até em Roma. E ele ia destituir o César, ia transformar o mundo no mundo messiânico. O mundo do trono de Davi que não teria fim. Essa era a expectativa deles. Mas agora chega domingo de manhã. Na verdade, chega sexta-feira. E o tal de Jesus, que eles esperavam tanto, morreu. Não só morreu, ele foi preso, julgado, condenado por causas que não tinham nada a ver com aquilo que ele fazia. Jesus foi preso e foi um preso político. A prisão de Jesus foi política, não foi religiosa. Jesus representava uma revolução naquilo que se dizia a normalidade da fé que se vivia ou da sociedade que se vivia até então. Jesus colocava o dedo na ferida, tanto na norma romana, quanto na norma palestina, quanto na norma judaica, quanto na norma do judaísmo e todas as coisas. Ele mexia desde as pressões políticas e sociais, quanto as questões religiosas. E ele foi morto justamente por isso. Agora, você imagina os discípulos. 3 anos e meio seguindo esse homem. Alguns deles deixaram o seu trabalho de lado para ir atrás de Jesus. Apesar de que quando nós observamos Jesus e falamos assim, poxa, eles não deixaram nada para seguir Jesus. Eu não estou falando para você da realidade 2000 anos depois, eu estou falando para você do dia a dia. Quando você fala assim, Senhor, eu deixei de fazer aquilo ali para servir o Senhor e agora, olha o que aconteceu. Eu estou falando para você da dor do momento. Eu estou falando para você da decepção plausível aos olhos e sentida na carne. Eu não estou falando para você debaixo de muitos anos, quando você chega à realização de que aquilo que você passou, na verdade, é muito pouco perto da bênção que Deus te deu. Não. Estou falando para você no dia que você está carregando defunto. No dia que você está chorando a frustração. No dia que o sonho foi posto em xeque. No dia em que a sua família desmoronou. No dia que você ouviu aquela ofensa. Não 3 anos depois. Não 10 anos depois. Não 40 anos depois. No dia. Eles olhavam para a realidade que eles haviam vivido nos últimos 3 anos e meio, todas as expectativas que eles haviam construído. Eles já estavam discutindo quem ia sentar do lado de Jesus quando Jesus assentasse no trono. Eles já estavam fazendo disputa de quem ia ficar com o quê no atual governo de Jesus. Bolsonaro ainda nem tinha sido eleito, eles já estavam falando que ia ser ministro da Defesa, ministro da Agricultura. A eleição nem tinha sido feita.
E eles já estavam dividindo os cargos comissionados do novo governo. Mas, de repente, não só ele não ganha a eleição, como ele morre. Jesus morreu. E agora alguns ficaram trancados dentro de casa por medo dos judeus. O sábado inteiro. E domingo de manhã, a primeira coisa que Cleopas faz, ele acorda junto com o seu companheiro e fala, eu vou embora para Emaús. Porque Emaús é o reduto dos zelotes. Emaús é a expectativa do primeiro plano. Emaús é a expectativa da minha própria força para chegar onde eu quero. E é justamente nesse lugar que eu gostaria de levar você nos próximos minutos. A visão que nós temos entre a expectativa e a realidade. Eu sempre vejo esses memes na internet e acho fantástico. Expectativa, de um jeito, realidade, aí aquele negócio todo destruído. A pessoa coloca aquele bolo bonito na expectativa, aí vem a realidade. Aí mostra aquele bolo bonito que a Miriam faz na casa dela, aí a realidade você vai fazer na sua casa, aquele bolo todo torto. Expectativa, aquela viagem para o exterior, realidade. Expectativa, morar no exterior. A pessoa andando num carro do ano e tal, realidade, limpando casa. E tantas coisas que nós vemos, essas duas diferenças entre aquilo que nós esperamos e a realidade que nós conseguimos viver. Era justamente o ponto de vista de Cleopas e o seu companheiro. Acorda de manhã, aquela luta, quer saber, vamos embora daqui. Vamos para lá. Vamos voltar para Emaús. Vamos voltar para o lugar onde as nossas forças alcançam. Vamos voltar para o lugar onde nós dominamos o que acontece. E como a gente gosta disso. Como nós amamos de dominar as circunstâncias da nossa vida. Não, eu controlo. É eu que digo quando vai acontecer, é eu que falo quando acontece, é eu que proponho e eu que executo. Ninguém põe a mão. Ninguém me diz como eu faço. Ninguém me diz como eu vivo. Eu vivo do jeito que eu quero. Eu proponho as minhas próprias expectativas, porque só eu posso alcançar elas. Cleopas levanta com seu companheiro e fala, vamos embora daqui. E eles vão andando pelo caminho. E sabe de uma coisa? Jesus é maravilhoso. Porque ele não aparece para nos impedir de andarmos nas nossas expectativas. Ele permite. Você quer ir por esse caminho? De todo o seu coração? Vai. É essa a sua intenção? É esse lugar que você quer chegar? Pode ir. Pode, não ter problema, não. Mas eu dou glória a Deus que mesmo assim, ele ainda nos acompanha. Mesmo quando nós saímos pela nossa própria intenção, ele nos acompanha. Porque diz que quando Cleopas e o seu companheiro saem pelo caminho, Jesus começa a ir junto com eles. Pelo mesmo caminho. Agora, eu quero que você marque bem isso aqui. Jesus não estava indo para Emaús. Jesus estava acompanhando Cleopas e o seu companheiro. Jesus não está indo pelos caminhos que nós inventamos para nós. Jesus está nos acompanhando para nos guardar. Jesus não está apoiando, muitas das vezes, a nossa perspectiva de vida, mas ele nos acompanha para nos guardar e para nos ajudar. Na caminhada que ele faz, ele começa a andar e aí começa a discutir um com o outro, e começa a falar um com o outro das coisas que aconteceu, e aquela conversa triste, chateada, cheia de percalços, cheia de problemas, cheia de questões. E eles falavam a respeito das coisas que haviam acontecido, então Jesus se aproxima. E eu gosto das perguntas de Jesus. Um dia Deus vai me dar graça para pegar essa mensagem das perguntas de Jesus. Jesus se aproxima e pergunta para eles. Você escuta, como se ele não soubesse, né? Que palavras são essas que trocais entre vós? E por que estáis tristes? Por que vocês estão conversando aí? Por que vocês estão tristes? O fato é que Jesus entra na nossa vida e começa a testar as nossas intenções. Você já foi testado por Deus? Eu lembro até hoje a primeira vez que eu orei por casa. Eu esperei por muitos anos, desde quando eu voltei para Jesus, que eu me converti de verdade aos 21 anos, eu sabia que um dia Deus ia me mandar para a missão, para fazer a obra de Deus em algum lugar. Sabia. E eu tinha colocado no meu coração, na minha loucura, por favor, não copie isso, não ache que é loucura minha, isso é coisa minha com Jesus, mas eu vou contar para você. Eu coloquei na minha cabeça que eu não precisava de querer ir atrás de comprar casa, porque eu sabia que eu não ia ficar naquele lugar para sempre. Para que eu vou comprar uma casa aqui
nesse lugar aqui onde eu estou vivendo, aqui em Pompano Beach, se já eu vou ter que sair para fazer a obra de Deus em algum lugar, para que eu vou fazer isso? E eu me coloquei no meu coração que eu não ia me preocupar com isso aqui. Eu ia viver em aluguel, porque um dia eu vou sair daqui, obviamente, para que eu vou me preocupar com casa? Até que há 2 anos atrás, eu percebi que o tempo estava demorando, eu falei, você quer saber? É capaz de não sair daqui. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei assim, eu vou atrás de uma casa. Eu vou comprar uma casa aqui no lugar, nessa região, vai ser melhor para mim e tal. Vou começar a fazer esse negócio de real estate, porque é muito bom, é muito importante. Eu sou um pai de família, sou um cara sério, quero cuidar da minha família. Óbvio. E eu comecei atrás de real estate. Nisso que eu comecei atrás, eu fui orar para falar com Jesus. Para Deus abençoar esse meu negócio. Porque eu acho justo e legítimo. Não tem nada de errado aí. Se você está trabalhando com isso, por favor, não acho que isso é uma crítica minha. Pelo contrário, eu acho isso justo e legítimo. Tem que ir atrás dele e comprar. Se eu puder ter oportunidade hoje, eu vou ir atrás de comprar também. Porém, eu fui atrás para ir atrás disso. Lembra que o plano no início era porque eu tinha consciência absoluta de que Deus ia me levar para algum lugar, por isso que eu não queria ir atrás. E quando eu me ajoelhei para orar, Jesus me perguntou, falou assim, desistiu de ir para a missão? Deus falou no meu coração, desistiu de ir para a missão? Por que é que você está indo atrás de casa agora? Porque, a princípio, e a pergunta de Jesus trazia toda essa carga junto. Ele não me fez uma explicação pelo Espírito de Deus no meu coração. Foi uma pergunta. Desistiu da missão? Eu fui falar de casa e Jesus me perguntou se eu desisti da missão. Porque o fato é que antes eu não fui buscar casa porque eu esperava a missão. E agora Jesus se aproxima desses 2 discípulos e fala assim, que palavras são essas que vocês trocam entre vocês e por que vocês estão tristes? Era óbvio que o motivo da tristeza era porque a expectativa do coração deles havia sido frustrada. Mas por não entender que era Jesus que falava com eles, eles se meteram a explicar. Como eu e você, às vezes, se mete a explicar. Por que é que nós estamos frustrados? Por que é que a nossa expectativa não foi alcançada? Por que é que o que nós estamos vivendo é pior, de alguma maneira, daquilo que Deus tem para nós? E aí eles começam sendo sarcásticos com o tal do peregrino. És tu peregrino em Israel? Que não sabe as coisas que nela sucederam? É como se ele falasse assim, meu amigo, você estava onde, rapaz? Teve o 9/11 e você não viu? Os aviões bateram nas torres gêmeas e você não está sabendo? Era a mesma proporção do que tinha acontecido lá para eles. Você não está sabendo do que aconteceu? Peraí, você é peregrino? De onde você está vindo? A única hipótese que eles tinham, olhando para Jesus, foi: esse cara deve ter chegado sexta-feira, no final do dia, deve ter ficado numa estalagem, passado o sábado inteiro dentro de um lugar, porque não pode sair no sábado, porque era sábado de Páscoa, e agora acordou domingo de manhã e está saindo. Isso pode ser. O cara é peregrino. Se tu peregrino em Israel, você não sabe das coisas que dela sucederam? E aí Jesus, irmão, ele ainda insiste. Quais? Fala mais. Não começa só a botar metade para fora, bota tudo para fora. Tem gente que fala assim, Senhor, o senhor sabe o que eu estou passando? O senhor já sabe o que eu estou passando? O senhor já viu aí? O senhor já viu o que foi? O senhor sabe que toda vez que isso acontece, eu fico desse jeito. O senhor já sabe. O que foi que passou? O que foi que aconteceu? Fala para mim. Eles começam, Jesus, o Nazareno, varão profeta poderoso em palavras, nós criamos. Ele fez muita benfeitoria aí para o povo, então nós criamos que seria ele que fosse remir a Israel. A gente tinha certeza absoluta que dessa vez ia dar certo. A gente tinha certeza absoluta que dessa vez ia funcionar. Eu tinha certeza absoluta que depois daquela viagem que a gente fez, o nosso casamento realmente ia ir para frente. Eu tinha certeza absoluta que quando essa pessoa chegasse a essa idade, ela tem maturidade suficiente para tomar boas decisões. Eu tinha certeza absoluta que a hora que eu pegasse o green card na mão, as coisas iam funcionar da maneira que precisava. Eu tinha certeza absoluta que a hora que essa porta de emprego e de estabilidade financeira abrisse, as coisas da minha casa iam funcionar. Estava tudo certo, era tudo garantido, eu tinha certeza. Era a minha expectativa, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu estava certo que isso ia funcionar. Mas agora é o seguinte, mataram ele. Acabou, tudo acabou, parece que as coisas continuam igual. Pelo contrário, piorou. Piorou. Porque antes minha situação era difícil sem dinheiro, agora com dinheiro é pior.
Porque agora vem independência um do outro para fazer o que quer. Porque agora vem independência da idade adulta de sair por aí e fazer o que quiser. Porque agora vem a independência do documento e poder viver longe daqui. Ou seja, a minha situação e a minha expectativa é que quando chegasse essa fase da vida, as coisas iam andar direito, mas pelo contrário, as ameaças são muito maiores hoje do que eram ontem. Ontem nós esperávamos que alguém aparecesse para remir a Israel. Agora o remidor de Israel está morto e nós estamos envolvidos com ele, nós somos os próximos. Porque eles estavam, até no dia de ontem, trancados dentro de casa com os medos dos romanos. Por quê? Nós somos os próximos. Ele morreu e a gente é o próximo, nós vamos morrer também. A realidade atual, dentro da expectativa deles, era completa ruína. E aí eles começam a entrar numa casa ainda pior do que essa. Já estava ruim, aí eles vão entrando numa depressão pior do que essa. É bem verdade que algumas mulheres, olha o que ele começa a falar, é bem verdade, nós sabemos que isso é verdade, é bem verdade. Que algumas mulheres foram hoje cedo lá no sepulcro e encontraram a porta aberta. E um anjo falou que ele está vivo. Depois os discípulos foram lá e confirmaram que isso é verdade, mas nós não vimos. É verdade que tem gente seguindo o plano que ele disse e está dando certo. É verdade que tem gente que está se dedicando à casa de Deus e à obra de Deus e eles vivem felizes. Mas lá em casa isso não chega. Mas nas minhas coisas isso não toca. É bem verdade que gente está sendo conectada dentro dessa perspectiva que Jesus falou que eles viveriam e as coisas estão dando certo, mas nós, e aí? O que aconteceu comigo que não funciona para mim? Quer saber? Não funciona para mim. Para mim não dá certo. Para mim essa realidade que estão oferecendo não dá certo. Eu não quero mais isso aqui. Nós estamos indo embora para Emaús. Nós não vimos. Nessa hora, Jesus, como se não aguenta mais. Né? É como se aquela pessoa que já não aguenta mais você entrar por um caminho tão torto e tão errado, cheio de razão. Pastor Zé Maria, de saudosa memória lá da Flórida, saudosa memória porque ele não morreu não, está no Brasil. Mas eu tinha muita saudade dele, ele era um homem muito simples. E o pastor Zé Maria falava que o diabo tem um cavalo. E o nome do cavalo do diabo chama razão. De vez em quando, o diabo empresta esse cavalo para o homem. O homem monta no cavalo e sai cavalgando como se o cavalo fosse dele. A hora que o cavalo está longe, o diabo assovia. A razão derruba o homem e volta para o diabo que é dono dela. Tem muita gente montada na razão. O pensamento e a lógica dele faz todo sentido. As expectativas colocadas uma atrás da outra mas é óbvio que era isso. Como não? Como a gente tem que esperar alguma coisa diferente de alguém que olhou para o templo e falou assim, eu vou derrubar esse templo em 3 dias, em 3 dias eu vou derrubar esse templo todinho, em 3 dias eu vou construir de novo. Como é que a gente ia acreditar? Assim, ó, aquele que chegou no terceiro dia da festa falou assim, olha, quem está com sede vem aqui, eu vou dar água para vocês beber. Por que a gente ia acreditar? Até um centurião, ele curou o servo do centurião só para mostrar que ele tinha poder sobre Roma. E as palavras que ele disse, e os pães que ele multiplicou no deserto, foi somente o problema da fome. Agora, como é que as coisas puderam dar tão errado? Que dia que vocês não se perguntam na cama, como é que as coisas deram tão errado? Onde foi que isso aconteceu? E Jesus, já farto dos nossos pensamentos e das nossas razões, eles chamam nécio. É uma palavra polida para falar burro. Nécios e tardos de coração. Nécios e tardos de coração, como o coração de vocês demora para crer em tudo que os profetas haviam dito. Não era isso que tinha que acontecer com Cristo antes que ele entrasse na sua glória? Não era justamente o plano que devia ter acontecido e ser seguido para que as coisas chegassem ao denominador que vocês esperavam?
Não era já esperado que a vida não é um mar de rosas e você ia passar por decepções, problemas, angústias, para que você pudesse receber o prêmio da sua vitória? Ou você achou que você ia receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e ia viver com um dedão assim debaixo do braço, assim, estou tranquilo, está favorável. Está tudo numa nice. Ninguém põe a mão na minha vida, ninguém me diz o que fazer e ninguém me decepciona, porque eu não posso ser decepcionado. Eu não admito decepções, eu só admito decepcionar. Eu não admito que ninguém me decepcione, eu só admito que eu decepcione e as pessoas depois me perdoem. Porque eu não posso ser decepcionado. Ele vai passar caminho de Emaús, decepcionando o seu mestre, que havia lhe dito para esperar em Jerusalém até que do alto ele fosse revestido de poder. E aí Jesus aparece, nécios e tardos de coração, para quem tudo que eles haviam te prometido. Escuta, não era necessário que isso acontecesse, e agora, através dos profetas, começa a explicar tudo aquilo que deveria acontecer com Cristo, para que ele entrasse na sua glória. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo o processo que você tem passado de amargura, de frustração, de tristeza, de perseguição, de dedo na cara, de discussão, é para que você chegasse no denominador comum que sem Jesus não dá. É para que você fosse convencido na mente e no coração que sem Jesus você não alcança a próxima etapa. Não adianta voltar para Emaús. Não adianta achar que você vai conquistar as coisas pela sua própria força. Não vai dar certo. E ele começa a descrever e demonstrar a necessidade grande que eles tinham naquele dia de mudar de perspectiva. E eles vão ouvindo. Porque agora Jesus começa a mostrar no Salmo 22, olha, nenhum osso dele se quebraria. Lembra que quando ele morreu, ninguém foi lá e quebrou o osso dele. Lembra que Jesus fez uma promessa para você e disse que você, até ela se cumprir, você não morreria? Você está aqui hoje, não está? Lembra quando Jesus te levantou e falou que faria uma grande obra na sua vida? Essa obra está permanecendo de pé até hoje, não está? Porque você está aí ainda, não está? Através dos profetas, ele vai mostrando que Jesus há sempre tido estado com você. Lembra naquele acidente de carro que era para você ter morrido e você não morreu? Lembra naquela frustração que era para você ter acabado psicologicamente, emocionalmente, mas você está vivo e está aqui até hoje? Lembra naquela maldição que jogaram em cima de você e você falaram assim, vai pegar, vai acabar com a família, e não acabou, está aqui até hoje? Por um fio, mas está? E tantas coisas vão acontecendo, e tantos problemas vão acontecendo, e o Espírito de Deus te mostra, através da profecia, que isso era para guardar a sua vida e a sua família. E aí o tempo vai passando e o coração dele vai queimando. Porque não tem como você estar ouvindo a palavra de Deus e o seu coração não perceber que é Deus falando com você. Não tem como perceber que é Deus ajustando a sua expectativa junto com a realidade que você está vivendo. E por fim, eles chegam até Emaús, termina os 60 estádios. A caminhada longa. Eu estou terminando também a mensagem longa. Termina a caminhada longa deles. Fala assim, ó, chegamos, finalmente, chegamos aqui e tal. Então tá bom, estou indo. Jesus vai andando como se... Porque também tem hora que ele vai junto, até a hora que ele vê você protegido dentro das suas coisas. Está protegido dentro das suas coisas, agora eu vou deixar você sozinho. Mas aí ele espera por você. Fala, não. Entra aqui. O senhor vai andar sozinho aí durante a noite? Então, não, fica, Senhor. Já se faz tarde. A noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Lembra do hino? Fica, Senhor, já se faz tarde. Entra aqui, Jesus, entra aqui. Por favor, o peregrino, entra aqui, rapaz. Senta aí, vamos comer pão com a gente. Nós queremos ouvir mais. Nós queremos ouvir mais. Amanhã cedo a gente vai acordar e alguma coisa vai acontecer. Eu vou começar a voltar a colocar aquelas mensagens no YouTube que eu colocava. Eu vou tentar ouvir os hinos de novo e tal. Eu vou dar uma chacoalhada nessa caminhada que eu estou levando, porque isso me carregou e tal. Foi legal. Eu ouvi que Deus está falando comigo. Vou fazer o seguinte, eu vou continuar fazendo do jeito que eu vou fazer. Eu não vou mudar nada, não. Eu não vou voltar atrás. Eu vou continuar onde eu estou. Eu vou continuar em Emaús. Só que eu vou dar uma melhorada, eu vou dar uma gabaritada aí, vou começar a ouvir palavra de novo,
porque é interessante isso aí. Isso aí queima no coração, né? Dá um boom assim na gente, dá uma força na gente. Eu vou voltar a ouvir. Fica, Jesus. Fica aqui, entra aqui. Fica aí, por favor. Vamos aí, vamos comer um pão, vamos comer alguma coisa? Vamos participar aqui da minha vida. Eu quero que o senhor participe das minhas coisas. Eu quero que o senhor participe da minha perspectiva aqui em Emaús. Aqui no lugar onde eu estou. Eu não quero onde o senhor está, não. Eu quero que o senhor fique aqui no lugar onde eu estou. Entra. Aí diz que a hora que Jesus vai partir o pão, os olhos deles são abertos, eles percebem que é Jesus. E para mim, essa é um dos momentos mais tristes da Bíblia. Sabe por quê? Porque justamente no momento que eles percebem que é Jesus, Jesus vai embora. Finalmente, na hora que os olhos são abertos, eles percebem que durante todo o caminho, durante toda essa presepada, durante toda essa insistência de fazer do jeito que eu quero, Jesus estava lá. Quando finalmente eles percebem que Jesus estava lá, Jesus vai embora. Aí olha para o outro e fala assim, não ardia o seu coração quando ele falava? Era o Senhor. Era o Senhor. Era o Senhor. Não é mais, era o Senhor. A grata satisfação que eu tenho nesse último insight que eu converso com vocês é que mesmo aqueles discípulos no caminho de Emaús tiveram a mesma chance que eu e você temos. Hoje, nesse culto de Santa Ceia, nesse culto de Páscoa. É que perceber que a ressurreição de Jesus também é uma porta aberta para a vida. Eles passaram um dia inteiro de 60 estádios para chegar até Emaús. E falaram para o peregrino que era Jesus. Não continue andando à noite, porque é perigoso, fica com a gente. Mas ao perceber que Jesus foi embora, já não interessava o horário, já não interessava o tempo, já não interessava onde, eles levantaram os dois e voltaram para Jerusalém. Eles levantaram os dois e foram buscar a realidade que é muito melhor do que a expectativa deles. A expectativa deles era no Messias que ia livrar eles da morte pelas mãos dos romanos. Mas o Messias que eles encontraram era um Messias que dava a vida eterna que nem a morte dos romanos podia tirar. Quando Pedro se levanta naquele último dia, naquele primeiro dia do Pentecostes, e ele olha as pessoas e fala assim, olha, esse Jesus que vós matardes usando as mãos dos romanos, a ele Deus ressuscitou dos mortos, posta as ânsias às garras da morte, porque era impossível que fosse retido por ela. Em outras palavras, a morte tentou sair catando, assim como quem pega cavaco, mas não conseguiu, porque ele era muito mais forte do que a morte. A esse Jesus é o que eu apresento nesse simples culto de Páscoa para você, que é muito melhor do que qualquer plano que você tenha feito para a sua vida, por mais especial que ele seja. Não interessa quem você vai ser nessa vida. O que interessa é quem Jesus foi aqui para que você fosse alguém na outra vida. Não interessa quantos milhões de dólares você pretende alcançar, ou que posição social você pretende alcançar, ou que tipo de status imigratório você deseja alcançar. O que importa de verdade é que todo o preço pelo seu pecado foi pago na cruz do Calvário, e isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa que você queira na sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, porque essa noite é uma noite de nós reavaliarmos nossos planos. Fique de pé, por gentileza. Marque bem as suas expectativas frustradas e a realidade de comunhão com Deus. Aquilo que você queria alcançar no meio dos homens e aquilo que Deus proporcionou para você. O que é que Deus não pode fazer? Eu sempre costumo dizer isso, quando às vezes a mensagem pode se sentir muito pessoal.
E você sabe que quando eu cheguei na igreja, e aquela quarta-feira de oração, que eu fui muito tocado por Deus numa oração, eu fui orar e falei assim, você quer saber, Senhor? O Senhor ouve minha oração, hoje eu vou orar de verdade. Eu vou orar com sinceridade. Eu sei que o Senhor ouve, então eu vou orar com sinceridade. Eu fui orar. Naquela noite Deus me renovou. E sabe uma coisa que eu achei maravilhosa? É aquilo que me encantou no capítulo 20, versículo 21 do livro de João. Jesus chega na casa, as portas são cerradas. E eles estão com medo dos judeus. Eles estavam com medo porque eles estavam associados com Jesus. Jesus entra na casa e fala assim, ah, seus fujões, me deixaram sozinho, né? Está aqui, ó, estou vivo. Não graças a vocês, né? É isso que Jesus fala. Não. Jesus chega sem colocar o dedo na cara de ninguém. Sem olhar com um olhar de juízo para ninguém. E fala, paz seja convosco. Não paz seja comigo. Paz seja convosco. Aquele paz seja convosco não é só uma calma porque eles viram um defunto que estava morto e agora estava vivo. Não. Aquele paz seja convosco porque foi o que ele conquistou na cruz, foi paz. Você estava em guerra com Deus, mas agora ele vem e volta dos céus ressurreto e fala assim, olha, sabe aquela rixa antiga que você tinha? Sabe aquele problema que você tinha que não tinha como resolver? Paz seja convosco. E ele repete 2 vezes. Sabe por que ele repete 2 vezes? Porque o estado emocional e psicológico daquelas pessoas naquela hora não conseguia entender. Porque era um tropé daquela casa vendo Jesus que estava morto, agora vivo. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Então ele repetiu 2 vezes. Paz seja convosco. E Jesus vai continuar repetindo para você até você entender. Paz seja convosco. Você está atrás, frustrado, cheio de problema, paz seja convosco. Você está em questões que você não pode resolver, paz seja convosco. E por cima disso, receba o Espírito Santo de Deus, para que a sua paz seja completa e de verdade. Se nessa noite, nessa rápida mensagem, você quer refazer a sua conexão com Deus, a sua comunhão com Deus, voltar para Jesus, eu quero oferecer esse público para que você venha aqui para frente. Se você tem um plano que na sua vida, olha, isso aqui está frustrado, isso aqui não vai funcionar para trás, eu te ofereço hoje essa realidade da presença perene de Deus na sua vida, para que você tenha ela acompanhando você todos os dias. Seja qual que seja a circunstância do que você está vivendo. Hoje, um culto de Páscoa, hoje é o culto onde Jesus disse que há perdão para você, que funciona ainda para você. A porta está aberta para você. O coração de Deus está aberto para você. A vida de Jesus, a vida que há em Jesus através do sangue dele, é para a sua vida e para você. Em nome de Jesus, se você hoje quer fazer um concerto com Deus, uma comunhão nova com o Senhor, eu quero orar por você. E eu quero que você se entregue. Talvez seja uma causa impossível, que você está frustrada com ela. Hoje o Senhor te dá uma nova realidade para ela e te explica, através da sua palavra e das promessas, que as coisas ainda não acabaram. Em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus com o hino. Me ajuda, Clarinha, por gentileza. Grande é o Senhor, grande. Enquanto eu louvo a Deus, eu gostaria que você viesse à frente, se você está. É o Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo amor. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Se permita ser envolvido por Deus nessa noite. E agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos
da terra e céu. Eu sei que a nossa reunião, às vezes, ela é pequena. Ela às vezes inibe o nosso coração. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho muitas coisas que possa ir lá fora, muito andar. Mas uma coisa o Senhor colocou no meu coração, isso não é para que eu me gabe, mas é para que eu seja cooperador dele na sua obra. O Espírito de Deus me disse que falou com você. Você pode ficar tranquilo no lugar onde você está. Pode ficar tranquila no lugar onde você está. Jesus te viu. Jesus te olhou. Ele sabe que ele falou com você. A expectativa de Jesus ao seu respeito é diferente da sua a respeito dele. Porque na sua casa, ele quer que ele comece a dizer aquilo que vai acontecer. Ele quer começar a ser ouvido na sua casa, nas suas coisas. Que você deixe o seu Emaús e abrace a Jerusalém que Deus tem para você e para a sua família. Eu vou orar por você e pela sua casa e pelo nosso irmão que está aqui conosco. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela bondade do teu coração. Nesse dia de Páscoa, Senhor Pai, abre uma rua aqui para nós. Ah, Jesus. A vida era sua, Senhor Pai, a glória era sua, mas o Senhor compartilhou conosco. Quando o Senhor orou para o Pai, o Senhor disse: a glória que tu me deste, eu reparti a eles. A bênção que o Senhor me entregou, eu reparti com eles, foi o que o Senhor disse, Deus. Nós estamos aqui nessa noite desfrutando dessa bênção e desse amor, Pai. Visita a casa dos meus amigos e dos meus irmãos, ó Senhor, que reunidos aqui estão, Senhor, para essa mesa, Senhor, Pai espiritual da tua presença. Comparte conosco, Senhor, Pai, do teu amor, da tua graça, Senhor, que nos faz mais parecidos contigo em tudo. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém.